Fala peixinhos, beleza? Se liga nesse vídeo que nós vamos falar de 10 motivos para você comprar um fundo imobiliário. Vem com a gente logo após a vinheta. Então pessoal, esse vídeo a gente vai trazer agora 10 motivos porque nós consideramos mais interessante eu ter fundos imobiliários do que ter um imóvel próprio para receber aluguéis, né? Por que é melhor? Qual é o primeiro motivo? O primeiro motivo é que você tem um valor de aquisição bem menor. Você pode comprar uma cota, né? Hoje tem cotas aí de R$10 até abaixo de R$10, né? Mas você não precisa pagar o valor inteiro do imóvel. Então, o primeiro motivo, custo de aquisição. Para você comprar uma casa, para pensar em alugar, imagina quanto dinheiro você tem que ter logo de cara. 100 mil, 200 mil, 300 mil? Nem todo mundo tem essa grana assim disponível. Nos fundos imobiliários já é possível, a partir de R$10 você ter um fundo imobiliário e receber o proporcional. Vamos para o segundo motivo. O segundo motivo, pessoal, é a facilidade, tanto para compra quanto para venda, é a liquidez. Liquidez. Lembra da liquidez que a gente fez nos vídeos passados lá? Como a gente é pequeno, se tiver uma liquidez de 100 mil, que dentro da bolsa é considerada pouco, mas para a gente consegue vender e comprar super rápido. Pensa numa casa, como eu já falei. Para você vender uma casa, muitas vezes, essa venda pode levar 6 meses, 1 ano, 2, 3 para ocorrer, dependendo da localização, dependendo do preço do próprio imóvel, dependendo da emergência. Mas você tem uma emergência e você precisa, por alguma situação, vender o imóvel. É muito mais complicado. Tem burocracia. Então, no fundo imobiliário, você faz isso rapidamente. Você entra no aplicativo, você efetua ali a compra ou a venda em segundos. Sem falar, né, Lucas, se ficar um ano parado, você está um ano pagando IPTU, né, dependendo da metragem do imóvel aí. O terceiro tem tudo a ver com a liquidez também, que é pensar na burocracia. Para você vender um imóvel, imagina, você precisa de um corretor, ou se você não precisar de um corretor, você vai ter que correr atrás das documentações, pagar taxas, procurar alguém que quer comprar. Então assim, a burocracia é muito maior. Existe burocracia para fundo imobiliário? A aquisição é fácil, como eu acabei de dizer. Você compra e vende em segundos. Agora um imóvel não. Você tem que ir onde? No cartório. Você tem que pagar as taxas no banco. Você tem que ter a disponibilidade. Você tem que sair, desocupar o seu tempo. Se você precisa trabalhar, você vai ter que tirar uma folga, tirar algumas horas para resolver. Em fundos imobiliários não. Você acessa pelo computador, pelo celular ou aplicativo. Quarto motivo, porque fundos imobiliários são melhores que imóveis. Diversificação. Exato. A diversificação é você ter um comércio, uma residência, um galpão, né? Imagina, quem tem realmente a expertise de viver de imóveis, o cara sabe o que fazer, né? Ele pega um terreno, constrói lá embaixo uma loja, em cima umas casas, ele diversificou. Se ele não alugar o comércio, ele aluga as casas e vice-versa. Só que no fundo imobiliário a gente tem uma diversificação bem maior, né? Você pode ter shopping, cemitério, fundo logístico, escola, tem uma infinidade. Dos mais diversos. Então olha só, olha que legal. Pensando aqui na questão da diversificação. Não é fácil, pensa, o motivo que a gente deu de aquisição, comprar uma casa é fácil? Não, imagina comprar 2. Ou pegar a sua casa e transformar ela em 4. Algumas pessoas fazem isso, mas não é tão simples. Com os imobiliários você diversifica. Tem pelo menos 3 fundos imobiliários na bolsa que custam R$10. Aí você já diversifica. Não é interessante? Sim. Não só comprar um fundo diversificado, mas comprar vários fundos diversificados entre si. Também. Legal. Agora o quinto motivo é menos dor de cabeça. Se você tem um imóvel e está pensando em vender, talvez a gente te ajude com essa dica aqui. Ou não só vender, como alugar. Pensa, se quebra esgoto, energia, gás, telhado, goteira, tinta. Pensa no trabalho que é você mesmo cuidar do imóvel. Você que é como é que chama a pessoa que tem um imóvel e põe para alugar? O corretor ou não, corretor, proprietário? Se você colocar no imobiliário, você tem a imobiliária cuidando para você. Mas mesmo assim o proprietário ainda tem responsabilidade sobre o imóvel. É o senhorio que fala? Senhorio, O senhorio, você seria o senhorio. Mas nos fundos imobiliários não. Você tem um gestor profissional que vai cuidar de todas essas situações para você. Então você não tem dor de cabeça
de ficar cuidando do imóvel. Vai ter gestores e profissionais tanto para escolher quanto para cuidar deles. A menos que você queira realmente, né, ter um imóvel. Eu já ouvi dizer que, será que se eu comprar 1000 cotas eu viro dono daquele empreendimento, daquele imóvel? Não é necessariamente assim, né? No fundo imobiliário você pode ter 1000 cotas, 10.000 cotas, você não vai ser dono do físico, dono do prédio fisicamente, né? Não funciona assim. Agora, se você quer realmente ter um imóvel e não está muito preocupado com a dor de cabeça, vá em frente e seja feliz. É uma escolha de cada um, mas a gente está trazendo aqui os motivos porque nós consideramos mais interessante ter esse fundo imobiliário. Sexto motivo. Você consegue vender sua casa em partes? Você tem uma casa, um imóvel de aluguel, você consegue vender só o quarto? Só a cozinha, só a janela, só a porta? Não. Com os fundos imobiliários, quando a gente pensa em cota, é muito mais fácil. Se eu tenho 1000 cotas e eu estou numa emergência e eu preciso vender, posso vender 10 cotas, 100 cotas, 200, 500? Imagina quem tem 10.000 cotas, pode vender 5.000. Lembra, a liquidez te ajuda aqui também. Legal, agora a gente vai para o sétimo motivo, que é sobre imposto de renda. Nossa, se você tem aí a dor de cabeça de fazer seu próprio imposto de renda ou ver o quanto que o leão morde lá do seu salário, né, ou de qualquer rendimento que você tem, nos fundos imobiliários isso já não acontece com tanta frequência, né? Olha só, e toda vez que você receber os rendimentos, você vai pagar 0 de alíquota de imposto de renda, não é maravilhoso? Então, os fundos imobiliários, o aluguel é isento de imposto de renda. Só vai incidir imposto de renda quando você for vender, liquidar as cotas, todas as cotas que você possui do fundo imobiliário, a porção delas. Lembrando que se você lucrar mais de R$10, lembrando, se você lucrar um valor que, se você for calcular a DARF e der R$10, aí sim você vai pagar o imposto de renda. Oitavo motivo, pensando em diversificação, você que escolhe o tipo de imóvel que você vai adquirir, o tipo de fundo que você vai adquirir. Eu gosto mais de shopping, legal. Não, lajes corporativas, não. Logística. Então você tem essa opção de estar escolhendo. Se eu quiser alugar, receber aluguéis, provavelmente a única opção que vai ter é de eu construir uma casinha e alugar para alguém. Nos fundos imobiliários eu tenho das mais diversas opções. E se você estiver indeciso, você que está entrando agora para o fundo imobiliário ou está entrando para a Bolsa de Valores, se você está indeciso se o que vai lucrar mais o ano que vem, shopping, escola, laje corporativa, tem fundos imobiliários que já pegam, né, esses ativos e eles são chamados de fundos de fundos. Então, se você não quer buscar lá um a um, você entra nesse fundo de fundos. A gente pode fazer um vídeo lá na frente falando só de FOFs, né? E lá ele pega um pouco de shopping, depende, né, da estratégia do fundo, ele vai diversificar e você compra essa cota e se beneficia já da estratégia deles. Nono motivo, olha que interessante, é como um aluguel. Eles podem ser reajustados todos os anos por causa da inflação. Não é algo fixo. Então, se começa a subir os juros, os fundos imobiliários tendem a acompanhar e no ano seguinte tende a você receber dividendos mais altos, aluguéis mais altos. É claro que também vai depender de uma boa gestão ativa, né? O bom gestor, a administradora do fundo. E se você está toda hora abrindo o jornal, ouvindo o jornal falando o IPCA aumentou, o IGPM aumentou, a inflação está corroendo tudo. Se isso está te preocupando, se você tiver um bom fundo imobiliário, seja ele de papel, que é os CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, ou de tijolo, eles são, pelo menos os CRIs, os de papel, são atrelados ao IPCA e ao IGPM. Então, se subir, a gente perde de um lado, né? Pode perder de um lado, mas a gente ganha do outro, que é tendo esses fundos imobiliários de CRIs, de papel, que acompanha a inflação e são remunerados através desses juros, né? Do aumento do IPCA e do IGPM. Depois a gente pode fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Beleza, peixinho? 10º motivo agora pra gente, tá? Finalizar o vídeo. A gente sempre vai ter ele valorizando, aliás, sempre não, né? A tendência é sempre valorizar um fundo imobiliário, né? E todo mundo espera isso, o gestor, a administradora, os cotistas, e é o que pode acontecer realmente se você escolher um bom fundo, lembrando que
se você tiver alguns fundos na carteira, não fica com eles para sempre, né? 15 anos. A sua carteira tem que ser orgânica, você tem que pensar ano a ano se vale a pena você continuar com aquele fundo imobiliário ou não e vender, mas a tendência dos fundos imobiliários de uma boa gestão é sempre valorizar com o longo prazo. Então você tem duas formas de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, que são os aluguéis e com a valorização. Por isso tem que levar em consideração o valor que você paga na hora de adquirir. Então se eu comprei um fundo desvalorizado, pode ser uma oportunidade dele se valorizar com o tempo e eu ganhar duas vezes. Então os fundos imobiliários tendem a valorizar com o tempo. Pensa numa casa. Uma casa não custa, passou 5 anos, ela não está com o mesmo preço. Passou 10 anos, ele não está com o mesmo preço. Se a manutenção foi feita, se ela está sendo bem cuidada, ela vai ficar muito mais cara. Então é isso, Peixinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aí sobre qual fundo imobiliário você quer ouvir e a gente vai fazer no próximo. Até o próximo. Falou!